Então, boa tarde, parece que está funcionando aqui, né? A nossa transmissão, fiz o teste, ela estava funcionando só. Se porventura não estiver funcionando, alguém aí me deu um recado aqui, tá? Que nós estamos começando aqui, certo? Bora lá, segunda-feira. Então, boa tarde, parece que está funcionando aqui, né? Tá travando um pouco aqui a imagem, trepidando, né? Isso é a parte ruim. Nossa transmissão, fiz o teste, ela estava funcionando só. Se porventura não estiver funcionando, alguém aí me deu um recado aqui, tá? Que nós estamos começando aqui. Tá funcionando, tirando essa trepidação que dá na imagem, né? Tem que fazer algum tipo de reclamação aqui às bandas de internet que eles nos oferecem, tá? Porque de fato tem falhado bastante nos últimos tempos, né? Não tem sido fácil fazer essa nossa conversa semanal. Isto posto que ainda eu estou usando o celular, porque no notebook não consegui fazer funcionar. Eu fiz o teste antes, alguém tentou entrar, não funcionou, enfim, estamos aí com esse problema técnico. Tá? Hoje vou procurar falar, e já botei, acho, não sei se vai aparecer o título aqui, o Bêbado Equilibrista, homenagem ao Aldir Blanc, porque na verdade eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Não vai ser uma fala de análise de contexto, enfim, apenas para situar então que ontem, né, faleceu o compositor Aldir Blanc, tá? Um compositor de obras como Bêbado e Equilibrista, O Mestre Sala dos Mares, Vida Noturna, Valsa do Maracanã, Resposta ao Tempo, mas que é mais conhecida de fato, né, cantada na voz principalmente de Elis Regina, O Bêbado e o Equilibrista. Tá? E muito embora essa conversa possa não ser, aqui eu estou vendo o Alceu chegando aqui, está acenando aqui, Alceu Conceição Ferreira, muito embora a gente não possa falar exatamente aqui num contexto de política, né, mas a letra, o Bêbado e Equilibrista, né, que nós vamos pegar verso a verso, né, tentar fazer uma breve interpretação, assim, eu não fiz uma pesquisa mais profunda, né, mas do entendimento daquilo que eu compreendo sobre essa canção, né, que ela começa, né, caía a tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, tá? A respeito de um acidente em obra, né, no período da ditadura militar, essa obra, essa composição, ela é do período militar, né? Aí a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um aluguel, e nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas, que sufoco. Então aqui você já tem uma pequena menção, né, à tortura, no caso, né, a expressão, né. Obviamente no período de censura você usava de artifícios, né, para tentar burlar, né, esse tipo de perseguição, né, caso, por exemplo, do Geraldo Vandré, que você teve a tortura física propriamente dita por conta da canção. Agora deu branco aqui porque deu branco. Vamos pesquisar aqui. A principal composição do Geraldo Vandré porque não falei das flores. Opa, tava dando um pequeno piripaque aqui na reflexão aqui, né? Quando a gente está falando ao vivo e não faz uma pesquisa mais apurada sobre o assunto, acaba dando um pouco isso. Tô vendo aqui a Márcia Verônica, deixa eu ver o Wellington, Marilei, Sandra, né? Tá chegando o pessoal aqui, a letra fica pequenininha, tá? Outro detalhe, tá? Da canção, então, da canção composta pelo Aldir Blanc, tá? Diz respeito, então, voltando aqui, né? Louco, o bêbado com chapéu coco, fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil. E aí vem que sonha com a volta do irmão do Enfio, tá? Então, o que acontece? O Betinho,
tá, que foi muito conhecido nos anos 90 por conta da campanha da Solidariedade, estava exilado do Brasil. Tá? E a volta do irmão do Enfio era o Betinho, né? O Betinho, irmão do Enfio, no caso, que estava exilado. Tá? Enfio cartunista, né? Chargista, não sei exatamente como chama, né? Na verdade, então, o Herbert de Souza, irmão, né? Betinho, o Herbert de Souza, o irmão do Enfio. Tá? Com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Aqui você pode fazer uma interpretação, digamos, provavelmente esse termo podia ser um termo, uma gíria muito mais popular naquele contexto, mas fica claro que gente que partiu teve que fugir da ditadura militar, da perseguição, das torturas, das execuções, das pessoas que sumiram, das pessoas que desapareceram, né, e até hoje não foram encontradas, né, que foram executadas. E chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Aí ele está se referindo a mães, ou esposas, ou irmãs, ou namoradas de pessoas que foram executadas, torturadas, que tiveram que se exilar, que foram presas, que sofreram com a tortura, né? Como é o caso da própria ex-presidente Dilma, né, que foi torturada no período da ditadura militar. O ex-presidente Lula foi preso, no caso, né, não chegou, a tortura não foi explícita, né, foi num contexto em que a ditadura estava num ritmo de diminuição do seu endurecimento, né, e você teve exílio do José Serra, do FHC, de tantas e tantas e tantas lideranças, artistas, lideranças sindicais, lideranças políticas, tá? O caso da cassação então do presidente João Goulart, né, e misteriosamente a sua morte, né. Aí ele continua: mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Então, na verdade, assim, é uma mensagem, um recado, digamos assim, na minha interpretação, que você está mostrando que a dor das pessoas não pode ser em vão. Ela tem que ser um alento para a organização política, para a organização, seja na época dos grupos guerrilheiros, né, de enfrentamento à barbárie, enfrentamento mais de resistência propriamente dito à violência que era exposta ao povo, no caso, tá? E aí ele dá esse recado, que é uma esperança, né? Então pode ser, digamos assim, uma anistia que fez com que as pessoas voltassem, a construção com a reabertura política de novos partidos políticos, a construção de uma Constituição Federal, né, novos direitos, SUS, né, anos 90, depois você tem a estabilização da moeda, você tem a questão do PRONAF, por exemplo, a agricultura familiar, depois vem a eleição do Lula e da Dilma, né, do Lula inicialmente, depois do segundo mandato do Lula, as duas eleições da presidente Dilma, que você passou a ver política pública, né, um processo em que a democracia passou a ser mais presente, organização de conselhos, né, conselho de assistência social, conselho de educação, conselho de saúde, a articulação da sociedade civil para pensar políticas públicas. Algumas delas, por exemplo, que são oriundas das campanhas da solidariedade do Betinho, do irmão do Enfio, né? Então nós temos, é uma letra que a gente consegue transitar dos anos 70 até agora, fazendo um bom paralelo, né? E a gente lamenta a morte do Aldir Blanc, né, nesse contexto, que é um contexto que exigiria talvez uma canção no mesmo sentido, né, numa reinterpretação do Bêbado e Equilibrista, né, e ele acaba morrendo então ontem de Covid-19, né, no coronavírus também. Tá? Mas a canção segue: dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então ele fala que a esperança ela está por um fio, na minha interpretação, né? A esperança, digamos assim, para o sujeito, naquele contexto, tentando pensar naquele contexto, um artista crítico que se posicionasse num regime de exceção, tá? Ele poderia não só ser exilado, ser executado, ser envenenado, desaparecer e nunca mais ser encontrado, receber uma quantidade gigantesca de choques, né, como foi o caso do Geraldo Vandré, que nunca mais conseguiu se recuperar de fato, né, dos traumas sofridos naquele contexto, tá? Mas sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então quer dizer o seguinte: você teve muita gente que tentou, que foi importante do ponto de vista da reflexão naquele contexto. E eu sempre disse que a música ela tinha que ser ensinada nas escolas, ela tinha que ser disciplina escolar. E quando as pessoas me dizem que a música brasileira é ruim,
Não é, a música brasileira não é ruim, a indústria cultural brasileira fez a música ficar ruim. Inclusive você tem uma gama gigantesca de artistas no atual contexto que são muito bons, que têm letras que têm reflexão, que têm profundidade. Tá? Boa noite aqui pro Nédio, né? Tá chegando aqui, meu amigo Nédio. Você vai pensar, digamos assim, naquele contexto dos anos 70, obviamente que o alcance da música popular brasileira ele era um tanto restrito a um circuito mais acadêmico, tá? Mas é dever nosso, enquanto educadores populares, enquanto militantes políticos, fazer as pessoas conhecerem Chico Buarque, Agenil Zeppelin do Chico Buarque, Vai Passar, enfim, Construção, né? Conhecer Milton Nascimento, né, que foi também daquele contexto, a Elis Regina como intérprete, no caso, né, você pega as canções do próprio Gilberto Gil e do Caetano Veloso, né, nas suas interpretações naquele contexto, né, enfim, e obviamente que nós estamos falando de uma delas, né, uma interpretação delas, mas falei antes do próprio Geraldo Vandré. Muito possivelmente a gente vai precisar fazer enormes releituras do Belchior, né, que é um pouco naquele contexto, né, um pouco mais para o final, né, o Emicida junto com a Pablo Vittar e com a Majur fez uma readaptação, no caso, né, na música Amarelo, colocando o Sujeito de Sorte, né, canção do Belchior, né. Então, nós temos isso, né, a questão de usar a interpretação histórica das canções brasileiras para entender diversos contextos, para entender diversas questões, para entender diversas reflexões que estão pela arte, digamos assim, pela música, pela letra, pela poesia, mexem com os sentimentos e alcançam dimensões da inteligência de uma criança, de um adolescente, que são diferentes de você apenas falar, tá? Do que apenas falar. E aí vem a questão da importância de você colocar como patrimônio nacional essas construções. Eu considero um patrimônio nacional a música sertaneja, sertanejo raiz, tá? Sertanejo de Tião Carreiro Pardinho, da Moda Viola, né? do Tonique Tinoco, enfim. Mesmo o sertanejo universitário, ele se readapta em cima dessas construções da vida do campo, da vida simples, né? Enfim. E obviamente que eles são produto da indústria cultural hoje, uma boa parte deles bolsonarista, e por conta disso, né, muito possivelmente patrocinado por setores do agronegócio, tá? Mas não deixa de ser um elemento da cultura nacional. Tá? Mas eu compreendo que a gente precisa refletir mais profundamente quem são as nossas variáveis de construção musical. Tá? Não é possível que as pessoas não conheçam o Luiz Gonzaga, tá? Ou vão discriminar o forró como música de sertanejo ignorante. Não é verdade. Tá? Primeiro que os sertanejos nordestinos são muito inteligentes, são muito espertos, tá? E tanto é que o seguinte, dentre grandes construtores da cultura nacional passa por essas organizações, por essa vida, né, sofrida na caatinga brasileira. Não dá para renegar todo o papel, por exemplo, de um Luiz Gonzaga, Vida de Viajante, Asa Branca, enfim, músicas que na verdade assim tem um ensinamento geográfico, né, inserido implicitamente para você falar sobre vida no sertão, sobre vida na caatinga. Tá? Não dá para você desmerecer todo o papel importante que o rock Brasil dos anos 80 exerceu, né, naquele contexto contestador, naquele contexto de mostrar a abertura política. Né? Alguns deles se perderam do passar do tempo, né? Roger, Paulo Ricardo, o próprio Lobão, que está tentando se reencontrar, mas assim, a obra está feita, a obra é uma reflexão de um contexto. Né? Não tem como desconsiderar
toda a crítica, por exemplo, do Homem Primata, do Titãs, ou do Alagados, do Paralamas do Sucesso, né? A própria questão da canção, das canções do RPM, né? Revoluções por Minuto, né? E aí, obviamente que um grande letrista, né? Renato Russo, a Legião Urbana, né? Naquele contexto posterior, né? Eu muitas vezes na sala de aula usei a música 16 no Legião Urbana, tá? Alguns já usaram Que País é Esse, outros usaram outras canções, né, que fazem algumas reflexões, mas 16 é uma canção que fala de Brasília, né? O João Roberto era o maioral, né, que tem um Opala, enfim, mas vai citando Sobradinho, Ceilândia, UNB, faz reflexões de um jovem que morreu num racha em Brasília, mas fazendo uma conexão com o seu lugar. E eu não tenho nenhuma dúvida que a banda brasileira mais forte do ponto de vista da importância numa aula de história, numa aula de geografia, tá? Agora estou vendo aqui o professor de história, né, o Marcos Ribeiro, tem a Michelle aqui, o Olinto, né, estou vendo aqui o pessoal que vem assistindo aqui, aparece para mim, tá? Se alguém passou, desculpa, tá, gente? Desculpa porque é pequenininha a tela. Eu estava falando então de quem eu acho que, digamos assim, na história brasileira tem uma importância gigantesca na música brasileira. É a banda Nação Zumbi, pernambucana, banda do Recife, tá? Chico Science e Nação Zumbi, era como se chamava nos anos 90, né? O Chico Science morreu num acidente automobilístico e a Nação Zumbi se mantém hoje, né? A Nação Zumbi inaugurou um ritmo musical muito próprio nosso, né? Que é a música, o ritmo chamado Mangue Beat, o ritmo dos mangues, dos manguezais do Recife. E aí você tem uma interpretação da realidade muito profunda nas letras deles. Tem canções, por exemplo, que falam sobre cangaço, né? Sobre a reflexão do cangaço, né? O que é o bandido e o que não é o bandido, né? Qual é o limite, qual é a interpretação, enfim, uma reflexão interessante, digamos assim. E a canção Da Lama ao Caos, eu também usei em aulas de geografia. Da Lama ao Caos é uma música que começa falando assim: o Josué eu nunca vi tamanha desgraça. Ele está falando do Josué de Castro, que escreveu Geografia da Fome. E daí ele vai fazendo a reflexão: posso sair daqui para me organizar, posso sair daqui para desorganizar. Que é a questão do seguinte, que o povo organizado pode desorganizar uma ordem, né, do ponto de vista de enfrentamento, do ponto de vista, né, de reflexão, do ponto de vista de lutar pelos seus direitos. Tá? E vai fazendo toda essa reflexão do homem dos manguezais, do caranguejo, aratu, que é um tipo de caranguejo, roxinho, enfim. Você tem vários elementos, digamos assim, que você consegue transportar para a vida dos moradores da Brasília Teimosa, por exemplo, lá que o Lula, em 2003, começou a fazer o processo de regularização, tirar os caras do meio do barro, né, para construir um bairro, digamos assim, com moradias que não fossem alagadas pelas marés, enfim, que as pessoas conseguissem ter um nível de dignidade e conforto nas suas residências melhor. Tá? Então, assim, é uma reflexão da realidade extraordinária. Tá? Eu comecei falando então lá do Bêbado do Equilibrista e já joguei no meio disso, né? No meio disso, uma outra banda, uma outra um pouco mais contemporânea que também faz reflexão da realidade. E se a gente for citar hoje, por exemplo, você tem muita gente produzindo muita coisa boa. Bia Ferreira, Doralice, né? Músicas negras feministas no caso, né? Elas são negras e feministas. Você tem Francisco Elombre, né? Uma banda espetacular, Baiana System, né? Baiana System tem letras como Duas Cidades, como Lucro, como a própria canção Sul-Americano, né? Que eles acabam fazendo um dueto com o Mano Chao, tá? Não, com o Mano Negra, na verdade, não com o Mano Chao. Se eu não estou enganado, né? Que eu agora estou jogando uma informação que não tenho absoluta certeza, tá? O dado concreto é que daí nós temos ainda, se for pensar ainda, Cusco Baio, Dead Fish, quem gosta mais de um rock mais pesado, você tem a própria Ana Canhas, continua a Elza Soares, né, continua o Odair José, por exemplo, Odair José, e é dos anos 70, tá?
e que as pessoas interpretam a música dele sempre pela lógica brega da música. Mas, por exemplo, Vou Tirar Você Desse Lugar, ele diz que é uma crítica ao preconceito que as pessoas estabeleceram com a profissão, né, das profissionais do sexo. Uma das profissões mais, inclusive ele repete isso, né, uma das profissões mais antigas do mundo, tá? A questão do preconceito construído, né, sobre esta profissão, tá? Aí você pega também Otto, você tem o próprio Leone, né? O Leone, e aí você pegar os anos 80, algumas reflexões, o Leone era do Kid Abelha, né? Que são músicas, vamos interpretar assim, mais parecidas com romântica. Na verdade, você tem outras dimensões para serem discutidas. Nesses dias eu vi uma reflexão sobre fixação, né? A música do Kid Abelha, que era uma interpretação que eu nunca tinha parado para pensar acerca, que ela não é exatamente uma música de amor, ela tem discussões existenciais, né? Porque eu coloquei só os aspectos políticos das canções, mas a vida não se resume a isso, né? Por exemplo, se você for analisar com criticidade uma canção do Legião Urbana, você vai ver que ele coloca elementos da arte, cita lá Eduardo e Mônica, né? Eduardo e Mônica, ela é uma canção um tanto esquisita, né? Assim, do ponto de vista da conexão entre as frases. Ela era de leão e ele tinha 16. Ué, tipo, você toma um choque, né? Não tem nada a ver o signo com a idade do rapaz, tudo bem, essa conexão, mas enfim, são reflexões, você para pensar, você vai ter interpretações aí do ponto de vista da linguística, do ponto de vista do estilo, do ponto de vista de melhorar o formato de escrita das pessoas, a interpretação acerca dos fatos, né? Então, nesse sentido, né, eu quis fazer essa homenagem chamada O Bêbado Equilibrista, né? Nesse contexto, com a morte do Aldir Blanc, o compositor dela, né, a interpretação mais conhecida que se tem é da Elis Regina, da falecida Elis Regina também, mãe da Maria Rita, né? Esquecemos também da Maria Rita, uma grande cantora e compositora do nosso contexto, tá? E aí nós temos esse nosso contexto atual, tá? Que infelizmente ele caminha nas ameaças, né, de que choram Marias e Clarices, tá? Seja pela morte, né, de mais de 7 mil brasileiros por coronavírus, tá? A pandemia se espalhando, e isso não é uma culpa explícita do presidente da República, tá? Muito embora a sua irresponsabilidade instigando e forçando, junto com setores da elite brasileira, a abertura indiscriminada do isolamento social, possa contribuir. Estou vendo aqui, passou aqui Antônio, Sandro e Alisson. Desculpa, teve mais gente que chegou aqui. Um abraço para as pessoas, só que acabou passando rápido aqui, eu não consegui identificar se teve mais alguém, mas enfim. Que esse não é uma culpa explícita do presidente da República ou dos governadores ou dos prefeitos. O vírus se disseminou pelo mundo e tem causado mortes e contaminações em lugares mais, outros menos. O fato é que a curva acelera quando você não respeita o isolamento social. Acelera. Na Itália foi assim, na Espanha foi assim, nos Estados Unidos foi assim, e no Brasil a abertura e o afrouxamento do isolamento social começou a ter picos então de contaminação e de infectados. Mas não é sobre isso que eu quero fazer a associação do choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Quando um presidente da República, eleito pelo voto democrático, com todo o questionamento que se faz ao papel do ex-ministro Sérgio Moro em tirar da disputa quem ganharia a eleição, que era o ex-presidente Lula, fora disso, com todo o questionamento que se faça o uso indiscriminado de uma rede criminosa de fake news que interferiu e mudou o resultado eleitoral, tá? E outros fatores, como é o caso da facada do Adélio Bispo, o antipetismo, enfim, vários outros fatores que levaram à vitória de Bolsonaro naquele processo eleitoral, daquele formato. O dado concreto é que ele foi eleito pelo voto democrático, mas ele precisa respeitar a democracia. Quando você instiga e insinua
Inclusive eu vi aí alguém, ex-militar, aí postando uma onça beber a água, coisa assim, né? Gente que serviu o exército há 20 anos e achando que estão abafando. Tá? Porque é o seguinte, a perda de popularidade do governo Bolsonaro ela é explícita, ele perdeu, a última pesquisa, a pesquisa do mercado, mostrou que ele perdeu 4 pontos de bom e ótimo e o ruim e péssimo subiu 7. Tá? Na outra pesquisa, na Paraná Pesquisas, a mesma coisa, em todas as pesquisas. Uma perda de popularidade. Isso não significa dizer que a esquerda, ou Lula, ou PT são hegemônicos na sociedade. Não se trata disso. A perda de popularidade está se dando de gente que votou em Bolsonaro. Se for fazer uma conta grotesca hoje, o Bolsonaro fez, acho, 45 milhões de votos no primeiro turno. A tendência é que hoje ele faria uns 12 ou 13 milhões de votos a menos desses, uns 33, 34. Tá? E dos 57 milhões que fez no segundo turno, então nem se fala. Tá? Uns 20 e poucos milhões de votos a menos. Tá? É uma perda de popularidade. Para onde esses votos migrarão não se sabe. O processo eleitoral de 2022 é em 2022. E o impeachment sem crime de responsabilidade, ele é golpe. Tá? Foi golpe contra a presidente Dilma. Foi admitido em ato falho por 2 vezes pelo Temer, dizendo que ele não fez parte do golpe contra a presidente Dilma. Ele disse em entrevista. Ah, foi um ato falho? Não interessa, falou. A Janaína Pascoal, que foi quem recebeu o dinheiro para fazer o parecer do impeachment, os 45 mil reais do PSDB, ela praticamente confessou que as pedaladas não são crime de responsabilidade, que Dilma caiu pelo conjunto da obra. Só que conjunto da obra, sem você especificar um crime de responsabilidade feito pelo presidente da República no exercício da sua função, não é enquadrado na lei de impeachment. Pode procurar, pode ler. A lei de impeachment não existe. A prisão de Lula, como a deposição de Dilma, obedece o mesmo mecanismo de deposição de presidentes do campo progressista e popular, tá, da América do Sul, da América Latina, e que obedece um comando geopolítico. Está muito claro isso. Está muito claro a deposição do Fernando Lugo no Paraguai, do Manuel Zelaya em Honduras, a tentativa de prisão do Rafael Correa no Equador, da Cristina Kirchner na Argentina, a tentativa de deposição do próprio chavismo, né, do Maduro na Venezuela, com todas as contradições que possa se estabelecer ao chavismo. Tá? Mas as tentativas de deposição elas são golpistas. Como foi o caso da deposição do Evo Morales, presidente eleito da Bolívia, e a Bolívia agora vive uma ditadura militar cristã. Tá? Militar pseudo-cristã, né? Porque é o uso da religião por canalhas, por aproveitadores, por manipuladores da opinião pública. Aqui no Brasil também. Aqui no Brasil também. Tá? E aí quando o presidente da República, no exercício da função, comete crimes reiterados, porque quando você ameaça a ditadura na democracia, você está cometendo um crime de responsabilidade no exercício da função. Quando você se nega a fornecer informações, né, você, enquanto presidente da República, sonegando informações a respeito da sua doença, tá, não sei se a gente pode qualificar isso como um crime de responsabilidade de fato. Mas a partir do momento que você se nega de fornecer isso, e há suspeitas de que possui, e vai para um evento, né, podendo ser um vetor de transmissão, você está desrespeitando as regras sanitárias. Está desrespeitando as regras sanitárias. Tá? O presidente da República. Então, e se há redes, né, articuladas de um gabinete do ódio, elas precisam vir à tona. Tá? Quem paga, quem financia, quem fornece as barracas, quem mantém essas pessoas, tá? Quem sustenta, quem articula. Tá? E aí nós temos toda essa questão, né, que vocês têm acompanhado do Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, tá? Das investigações das milícias, do Queiroz, enfim, que eu não quero me alongar. Tá? Então esse programa, né, essa live no caso, né, vem em homenagem então ao Aldir Blanc, tá? 71 anos, falecido ontem, tá? E se chama O Bêbado Equilibrista. Nós vamos... boa noite aqui pro Carlos, chegou aqui o Ronaldo, não sei se passou alguém de si, tá? Aqui vai passando na telinha pequenininho. Bom, era isso de minha parte. Tem o meu canal no YouTube, depois desse vídeo eu vou baixar e colocar lá, né, quem quiser assistir, quem quiser seguir também o canal, a gente precisa aumentar um pouco lá, e eu quero torcer para que não tenha tremido tanto hoje, como tremeu no outro dia,
Certo? Um abraço.